Bom, o que vamos a ver agora é definir uma integral tripla. Isso, a gente quer definir a integral de uma função que está definida no domínio D, que é um subconjunto de R3. Então, a gente, para definir a integral tripla de uma função, vai fazer o mesmo que o que a gente fez para integrais duplas e que é o mesmo que a gente fez para integrais de uma variável, para funções de uma variável integrais de uma variável. Então, o primeiro que fazemos o primeiro que vamos a fazer é definir no caso de caixas retangulares. ¿Sí? Então, que uma caixa retangular é um conjunto B da forma x, y, z no espaço R3, onde x varia entre duas constantes A e B, o y varia entre duas constantes C e D, e o z varia entre duas constantes R e S. Então, nesse caso, a gente pode considerar que esse conjunto é o produto de três intervalos: o intervalo AB, o intervalo CD e o intervalo RS. ¿Sí? Então, esses seis números aqui são constantes. Bem, então, de novo, o que vamos fazer é particionar a caixa retangular em subcaixas, todas do mesmo volume. ¿Sí? Delta B, que vai ser o produto de delta X vezes delta Y vezes delta C, onde o delta X é B menos A dividido N, isso é o comprimento do intervalo AB dividido N, delta Y é o comprimento do intervalo CD dividido N, e delta Z é o comprimento do intervalo RS dividido N. ¿Sí? Então, quem é N? Bom, N é um natural grande e fixado, ¿sí? 10 milhões. Então, como fazemos a partição da caixa retangular B em subcaixas todos do mesmo volume? E bom, a gente faz da mesma forma que fizemos para particionar retângulos em subretângulos todos da mesma área, que é o seguinte: consideramos a família de pontos x0, x1, xn, onde x0 é igual a A, xn é igual a B. Esses são pontos dentro do intervalo AB. Os pontos y0 até yn, onde y0 é igual a C, yn é igual a D, que são pontos dentro do intervalo CD, e consideramos também os pontos z0 até zn, onde z0 é igual a R, zn é igual a S, são todos pontos dentro do intervalo RS, e os xi, yi e zi estão definidas pela seguinte fórmula: xi é A mais I delta X, yi é igual a C mais I delta Y, e Zi é igual a R mais I delta Z. Então, bom, pelas mesmas contas que já fizemos para integrais em R e para integrais duplas, todos esses pontos estão ordenados e particionam esses aqui, o intervalo AB, em subintervalos todos do mesmo comprimento, delta X. Esses pontos aqui estão todos ordenados e particionam o intervalo CD em intervalos todos do mesmo comprimento, delta Y, e esses pontos aqui particionam o intervalo RS em subintervalos todos do mesmo comprimento, delta C. Então, com isto a gente define as subcaixas B e JK, que são o intervalo XI, XI mais 1 vezes o intervalo YJ mais 1 vezes o intervalo ZK mais 1. ¿Sí? Então, isso vai ser uma subcaixa. Lembrem, para integrais duplas, a gente não tinha coordenada Z e considerava esses subretângulos. Agora estamos em dimensão 3, então temos que considerar subcaixas, e é isso aqui que é exatamente o mesmo que a gente fez para a dimensão 2. Então, cada um desses intervalos, sim, tem comprimento. Esse intervalo tem comprimento delta X, que é o que a gente já falou. Esse intervalo tem comprimento delta Y, e esse intervalo tem comprimento delta Z. Então, o volume da caixa, sim, da subcaixa B e JK, é o produto dos comprimentos dos intervalos, que é delta X vezes delta Y vezes delta Z, que por definição é delta B. Sim? Então, o volume da subcaixa é delta B.
Então, agora nós tomamos uma função f que esteja definida na caixa B e toma valores en R e definimos a soma de Riemann de f como sendo a soma de igual a 0 a t n menos 1, la soma de j igual a 0 a t n menos 1, la soma de k igual a 0 a t n menos 1, de f avaliado en x y k, y y k, z y k, todas estrellas, veces delta B. Onde x y k estrela, y y k estrela, z y k estrela é um ponto escolhido em B y k, na subcaixa B y k. Então, o que estamos fazendo é o mesmo que fizemos para integrais duplas. ¿Sí? Em cada caixa, subcaixa B y k, a gente escolhe um ponto e nesse ponto avalia a função e multiplicamos por delta B, que é o volume da subcaixa. E o que estamos fazendo quando consideramos essas três somas é percorrer todas as subcaixas, ¿sí? Todas as subcaixas B y k. E que quantas são? Bom, são n ao cubo subcaixas, ¿sí? E a filosofia é a mesma. Isto de algum jeito representa o volume 4-dimensional, ¿sí? Dos sólidos en dimensão 4 que aproximan o gráfico da função. Por aí o gráfico, observen que o gráfico o domínio de R está contido em R3, o codomínio está contido em R. Então, se a gente quiser fazer um gráfico disso, deveríamos desenhar-o em R4, ¿sí? Então, a gente não pode fazer isso, mas não quer dizer que de forma abstrata não entendemos o que é o volume de objetos em R4, ¿sí? Bem, então, isso é o que representa a soma, isso é a soma de Riemann, que é uma generalização do que a gente já fez para integrais duplas. E uma vez que temos a soma de Riemann, definimos a integral tripla da função f como sendo o limite da soma de Riemann, ¿sí? Então, esta notação quer dizer a integral tripla na caixa B da função f de x y de B e é igual ao limite da soma de Riemann. Bem, quando n vai para mais infinito. Então, isso é como a gente faz essa definição formal de uma integral tripla. Então, o que vamos a ver agora é como definimos no caso em que temos uma função que está definida num conjunto E, que é uma região limitada, porém não é necessariamente uma caixa retangular. Então, como vamos a fazer isso? Da mesma forma que fizemos para integrais duplas. Então, se temos E uma região limitada e f uma função definida en E, que toma valores en R, o que fazemos é consideramos B uma caixa retangular que contém a nosso conjunto E. E com tal B, a gente define uma função auxiliar f grandona, que está definida na caixa retangular B, e verifica a seguinte equação: f grandona de x, y, z vai ser igual a f pequena de x, y, z se x, y, z pertence a nosso conjunto E, ¿sí? Si está dentro de f grandona vale o mesmo que a f pequena. E se tem um ponto x, y, z que pertence à caixa retangular, porém está fora do nosso conjunto E, ¿sí? Isso é o que representa isso aqui, a função f grandona vale 0. E pelas mesmas ideias que expliquei anteriormente, porque para integrais duplas, como porque utilizábamos a f grandona, concluímos que é uma boa definição de integral tripla da função f pequena a seguinte: a integral tripla no conjunto E da f pequena de x, y, de B a definimos como a integral tripla na caixa retangular B da função f grandona de x, y, z de B. Então, as definições são todas análogas, ¿sí? Aqui já desenhar estes objetos é um pouco mais difícil porque os gráficos de estas funções estariam em R4, porém
são conceitualmente as mesmas construções, só que temos que adicionar mais uma dimensão porque estamos trabalhando em um espaço de dimensão maior. Então a dimensão extra está aparecendo nos Ks, nessas somas aqui, sim? Bem, então com isso vimos as definições de integrais triplas, tanto em caixas retangulares como em regiões gerais, e na próxima a gente vai começar a calcular integrais, ver métodos para calcular integrais triplas de funções.